noite, povo de Deus. Estamos iniciando nessa noite abençoada, maravilhosa, mais uma transmissão aqui da nossa IGD Brasília Teimosa. E eu queria trazer uma palavra de Deus para o teu coração, mas antes da gente entrar na mensagem, eu queria deixar para você o nosso endereço do nosso ponto de pregação, que fica na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Fica aqui na avenida principal, aqui em Brasília Teimosa. Lembrando também que ainda nós não voltamos com nossos cultos presenciais, mas brevemente nós estaremos voltando em nome do Senhor Jesus. Nós estamos ali todas as terças e quintas, às 19 horas e aos domingos às 3 horas da tarde. Então venha nos fazer uma visita quando nós voltarmos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Mello, e estou à frente desse trabalho abençoado e maravilhoso aqui nesse bairro tão abençoado por Deus, que é o bairro da Brasília Teimosa. Amém? Meus irmãos, eu queria trazer uma palavra de Deus para você, mas só que antes da gente entrar de fato no entendimento da nossa mensagem, eu queria ler com vocês algumas referências bíblicas, queria ler com vocês alguns versículos para que você entenda melhor sobre o contexto da nossa mensagem. Amém? Então eu quero que você comece abrindo sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Abre lá para mim, por favor. Abre aí também para mim, por favor. Êxodo 14, versículo 11. Ele começa dizendo assim, ó. Isso é depois o povo, o povo saindo do Egito, que eles começam dizendo assim, ó. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Isso aqui é o povo quando viu as carruagens de Faraó vindo ao encontro deles antes deles atravessarem o Mar Vermelho. Mas eu queria ler com você outra referência, que está lá em Êxodo 16, no versículo 2 e o versículo 3. Que ele diz assim, ó, que o povo diz assim, após ter passado pelo Mar Vermelho. Eles dizem assim, ó: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Então veja, após o povo ter passado pelo Mar Vermelho, o povo teve fome, murmurou contra Arão e contra Moisés, e dizendo assim, melhor que nos fora termos morrido no Egito, porque lá a gente tinha panela de carne, lá a gente tinha pão a fartar. E eu queria ler com você mais outra referência, que está lá em Êxodo 17, versículo 3, que ele diz assim, ó: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizesse subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso rebanho? Então veja só, meu irmão, agora eu quero entrar no entendimento da mensagem de hoje com você. A gente leu aqui 3 referências bíblicas, Êxodo 14, Êxodo 16 e Êxodo 17. Uma antes do povo ter atravessado o Mar Vermelho, mas só que já tinham saído do Egito. E as outras 2 depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E eles ficaram dizendo: seria bom que nós tivéssemos morrido no Egito, ou como nós queríamos ficar lá no Egito, porque lá tinha panela de carne, lá nós tínhamos pão, nós tínhamos tudo. Mas veja, irmãos, eles eram escravos. O que é que Deus tem para mim e para você, trazer para mim e para você nessa noite? Veja só, enquanto você está ligado ao seu passado, enquanto você permanecer ligado ao seu passado, você nunca vai conquistar e você nunca vai estar feliz com o caminho que Deus está fazendo você trilhar. Porque veja, Deus estava fazendo o povo passar pelo deserto, mas só que o propósito de Deus não era levar o povo para a destruição. O propósito de Deus está lá em Êxodo 3. Volta aqui tua Bíblia, em Êxodo 3, o versículo 7 e o versículo 10, até o versículo 10. Olha o propósito de Deus qual era para o povo. Diz assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, o lugar do amorreu, o lugar do ferizeu, o lugar do heveu e o lugar do jebuseu,
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja, meus irmãos, esse era o propósito de Deus para aquele povo. Fazer o quê? Tirar o povo do Egito e levá-lo a uma terra boa e uma terra larga, uma terra que mana leite e mel. Mas só que o povo ainda estava ligado ao seu passado, e pelo fato de eles estarem ligados ao seu passado, o seu presente e o seu futuro para ele não se satisfaziam. Então isso fica uma lição para mim e para você. Enquanto nós estivermos ligados ao nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro não vai nos satisfazer. Então, meu irmão, nessa noite, essa mensagem chegar para você cortar verdadeiramente os seus vínculos com o seu passado. Porque aquilo que estava te prendendo no passado, continua te prendendo hoje. E você não quer deixar aquilo que estava no seu passado ir embora. Meu irmão, o passado passou. Você tem que olhar para o seu presente e o seu futuro. Talvez você esteja passando por uma luta agora, porque Deus ele te direcionou você fazer algo e você está fazendo. E você está passando por luta. Verdadeiramente aquele povo estava passando por luta porque eles estavam passando por um deserto. Mas muitas vezes o deserto é necessário que a gente passe por ele para herdar a terra que Deus ele nos prometeu. Então você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por um problema, mas creia que o resultado disso é vitória e vitória. O resultado disso é só bênção do céu para a sua vida. Então, você não deve murmurar, como a gente aprendeu na live passada, e você não deve ficar ligado ao seu passado, porque o povo estava querendo voltar para o Egito. Se você for ler mais algumas passagens em Êxodo, você vai ver que o povo falaram ainda várias e várias vezes sobre o Egito. Então, meu irmão, enquanto você estiver fazendo menção ao seu passado, você nunca vai herdar aquilo que Deus preparou para você. E bem verdade, se você for ler todo o livro de Êxodo, você for ler até a Torá inteira, que é até o Deuteronômio, você vai ver que de 40 anos para cima, na verdade, de 40 anos para cima o povo que tinha mais de 40 anos ali, nenhum herdou a terra prometida. Por quê? Porque murmuraram e ficaram lembrando do seu passado. Então, meu irmão, se você quer herdar tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você, se você quer tomar posse da bênção que Deus ele preparou para você, que Deus ele te prometeu, não sendo homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se você quer tomar posse dessa promessa, se você quer tomar posse dessa bênção, esqueça o seu passado. Esqueça o seu passado. Vamos falar aqui de um homem também que ele esqueceu o passado para viver o que Deus tinha para ele, e ele viveu muito melhor do que ele achava que iria viver. Abre tua Bíblia aí em Filipenses 3, versículo 13. Filipenses 3,13. Olha o que diz aí. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, aqui nós estamos falando de Paulo, um homem que ele fazia parte do Sinédrio e de repente Deus ele o chama para viver uma vida que ele era perseguidor e passou a ser perseguido. Então veja, ele tinha uma vida que provavelmente ele tinha sua casa, tinha os seus bens e passou a ter uma vida de deserto. Mas a palavra de Deus fala que ele passou por aquele momento porque ele sabia que havia um prêmio esperando por ele. Então, meu irmão, Deus ele não vai te colocar em nenhum caminho, Deus ele não vai te colocar em nenhum lugar para a tua própria destruição. Deus ele vai te colocar num lugar, Deus ele vai te colocar no caminho para que você tenha uma bênção muito maior daquilo que você pediu, muito maior daquilo que você imaginou. Mas você precisa crer e cortar definitivamente os teus laços com o passado. Talvez você passou por um relacionamento frustrado, talvez você passou num emprego que você achava bom e de repente você saiu daquele emprego e você está em outro emprego agora e pensando, se eu tivesse naquele emprego antigo, se eu tivesse naquele relacionamento, se eu tivesse com aquela casa, se eu tivesse com aquele carro. Meu irmão, se Deus ele fez com que isso fosse embora da sua vida, se Deus ele tirou isso da sua vida, é porque Deus ele quer te dar algo muito maior, Deus ele quer te dar algo muito melhor. Então você precisa confiar e acreditar nas promessas do Senhor. Você precisa crer naquilo que Deus está falando ao teu coração, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te prometeu, com certeza Ele vai fazer muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Por isso que Ele fala lá em Salmo, como eu citei na live passada, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lá em Salmo também fala, entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, meu irmão. Nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor.
e Ele vai fazer tudo, mas nós precisamos confiar, nós precisamos saber que nenhum deserto que a gente enfrenta é para a nossa destruição, que todo deserto que a gente enfrenta é para a nossa salvação e para a nossa evolução e para que a gente possa tomar posse da bênção. É a mesma coisa que você pegar hoje nas suas mãos R$ 50 e dar para uma criança de 4 anos de idade. O que é que ela vai fazer? Ela vai fazer a festa na Bomboniere. Ela vai fazer a festa na quitanda lá do vizinho lá, comprar pirulito, confeito, pipoca, comprar tudo isso. Por quê? Porque ela não tem preparo, ela não tem estrutura para receber uma quantia em valor alta. Da mesma forma, muitas vezes nós não estamos preparados para receber as bênçãos que Deus tem para nos dar. Por isso que Deus ele fez com que o povo passasse para o deserto. Por quê? Porque se ele fosse por outro caminho, eles iam ver logo a guerra e iriam se apavorar. E Deus levou eles por um caminho mais calmo, por um caminho mais tranquilo, e o povo começou a murmurar. Então, meu irmão, não murmure e não se apavore, porque Deus ele está te levando por um caminho. Deus ele está te guiando por um caminho para que você corte os seus laços com o passado, para que você corte o seu vínculo com o passado e desfrute daquilo que Deus ele tem para você. A palavra de Deus diz que Deus ele era, que Deus ele é e que Deus há de vir. Então muitas vezes nós só ficamos com o Deus que era e esquecemos o Deus que é. Por isso que ele fala aqui para esse povo. Quando Deus ele está tirando o povo do Egito, ele não fala o Deus que era, ele fala assim, ó, o eu sou me enviou, ou seja, o Deus que é. Ele não está fazendo menção ao passado, e ele está fazendo menção ao presente e está fazendo menção ao futuro. Então você tem que crer num Deus que é, no eu sou, amém? Você tem que crer no eu sou, que quer te tirar desse deserto e quer te levar para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, porque do Egito Deus já te tirou. Mas você precisa cortar os laços com o Egito, você precisa cortar os vínculos com o Egito. Como eu falei, talvez você estivesse num emprego que estava bom para você, e você saiu e está num emprego agora que você não está achando tão bom feito o emprego passado, mas não foi Deus que te colocou aí. Então creia, meu irmão, que é onde você está que você vai dar fruto. É uma mensagem que eu sempre gosto de repetir, uma frase que eu sempre gosto de dizer: onde você foi plantado que você vai dar fruto. Então não se apavore, não fique pensando no seu passado, no seu futuro, porque há sempre uma recompensa de Deus para aqueles que continuam crendo e permanecem fiéis à sua palavra, permanecem fiéis e crendo naquilo que ele falou. Então se Deus ele te falou algo, ele quer te levar para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Então você tem que acreditar, você tem que confiar e seguir em frente em nome do Senhor Jesus. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que aquele povo tinha uma terra prometida esperando por eles. Você vai ver que Paulo tinha um prêmio esperando por eles. Você vai ver que o próprio Jesus, ele só veio à terra porque sabia que havia um prêmio esperando por ele. E onde está esse prêmio que está aí relatado na Bíblia? Abre lá Mateus 28, 18. Põe aí para mim, por favor, na tela. Mateus 28, 18. Olha o que está dizendo aí em Mateus 28, 18. Que diz assim, ó. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa tradução fala autoridade, mas tem outra tradução que fala poder. Então veja, Jesus ele veio à terra. Se você parar para prestar atenção, ele se despiu da sua glória. Ele enfrentou o deserto, passou 40 dias e 40 noites no deserto, bateram e cuspiram no rosto de Jesus, ofenderam Jesus, e ele mesmo sabendo que era ele era Deus aqui na terra, mas mesmo assim ele não se comparou a Deus, ele se fez homem, passou por todo esse sofrimento, e a gente vê ele dizendo, depois que ele ressuscitou, a recompensa que foi dada a ele. Qual foi essa recompensa? Olha o que diz, vamos ler novamente. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então essa, meu irmão, foi a recompensa de Jesus. Jesus ele não ficou, quando ele veio à terra, ele não ficou fazendo menção ao que ele era nos céus antes de descer na terra. Ele não ficou lembrando do seu passado como ele era no céu antes de descer para a terra. Ele não fez nenhuma menção ao seu passado, mas ele continuou seguindo a carreira que Deus colocou para ele. Ele enfrentou o deserto que ele havia enfrentado, que ele enfrentou, porque ele sabia que Deus ele colocou ele na terra por um propósito muito maior, iria dar para ele algo muito maior, que foi toda a autoridade nos céus e na terra. Se você ler os evangelhos, você não vai ver Jesus dizendo isso antes dele passar pela cruz. Você só vai ver ele dizendo depois: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meu irmão, essa foi a recompensa que Jesus recebeu por ser fiel, por não ficar ligado ao seu passado, mas estar ligado ao eu sou e o virá, o futuro,
o agora e o porvir, e não o passado, meu irmão. Então corta os teus laços com o passado. Tem coisas que estão te fazendo sofrer, não porque está acontecendo, mas porque aconteceu há tanto tempo, e você está se prendendo a coisas que aconteceram há tanto tempo, e não está conseguindo tomar posse daquilo que Deus tem para você agora e amanhã. Então, meu irmão, corta os teus laços com o passado. Porque se você, veja, a gente falou de Moisés, do povo do Egito, a gente falou de Paulo, a gente falou de Jesus, que foram homens que receberam uma recompensa por ter passado por um processo de luta. Mas você sabia que também o próprio Deus também passou por esse processo de luta e não ficou fazendo menção ao passado, mas se ligou no presente e no futuro? Como assim Deus passou? Onde é que está escrito isso? Abre tua Bíblia aí no versículo muito conhecido por todos nós, João 3,16. Abre lá para mim, por favor. Põe aí na tela também para mim, por favor. Olha o que está dizendo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Explica para mim, ministro Romero, como assim? Veja, meu irmão, Deus ele é Pai. Você acha que foi fácil para Deus entregar o seu Filho unigênito? Não foi fácil. Mas a palavra de Deus diz que ele entregou o seu Filho unigênito para que ele não fosse mais o unigênito, mas para que ele se tornasse o primogênito. Então Deus ele deu um para ganhar todos nós. Então Deus ele passou por um processo difícil, mas ele sabia a recompensa que ele tinha para ele mesmo. Qual foi? Ele deu Jesus e recebeu todos nós. Então, meu irmão, guarde isso no teu coração. Enquanto você não se adaptar à fase que você está passando, enquanto você não se adaptar ao que você está vivendo, você sempre vai ficar lembrando do passado e não desfrutando do presente e nem conquistando o futuro. Então esqueça o seu passado, corte os teus laços com o passado e você vai ver que Deus ele vai te fazer muito maior do que você pediu. Ele vai te dar coisas muito melhores do que você imaginou e vai fazer com que você seja uma pessoa também muito maior e muito melhor. Então creia, meu irmão, nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus ele tem falado ao teu coração, porque mais uma vez eu repito, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu para você, tudo aquilo que ele falou para você, ele vai confirmar e ele vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Então corte os teus laços com o passado. Corte os teus laços com o passado. Talvez você esteja chorando por algo que aconteceu há 10 anos atrás. Talvez você esteja chorando por algo que aconteceu há 20 anos atrás. Ah, foi doloroso, mas enquanto você estiver reproduzindo essa situação na sua mente, você não vai conseguir viver aquilo que Deus quer que você viva. A palavra de Deus fala que o povo tinha saído do Egito, o povo tinha atravessado o Mar Vermelho, estava caminhando pelo deserto para tomarem posse da terra boa e larga, uma terra que manava leite e mel, mas só que o povo, pelo fato de estar passando pelo deserto, o povo começou a fazer menção do Egito e começou a estacionar. Então, quando você passa a olhar para trás, você estaciona, porque é impossível você andar para frente olhando para trás. E se você conseguir andar para frente olhando para trás, você não vai ver os obstáculos que estão na sua frente, você vai tropeçar e vai cair. E foi isso que aconteceu com o povo estava caminhando pelo deserto, para tomar posse da terra prometida. Quando começou a lembrar do passado, o povo estacionou. E a palavra de Deus mostra que o povo, num percurso que duraria no máximo 30 dias, levando em consideração as mulheres e crianças e o gado, um percurso que duraria no máximo 30 dias, foi um percurso que durou 40 anos, nos mostrando que quanto mais a gente olha para o nosso passado, mais a gente esquece de viver o nosso presente e deixa de tomar posse do nosso futuro. Então, meu irmão, Deus ele tem sempre planos bons para nós. Deus ele sempre tem grandes coisas para nós, como diz lá em Jeremias. Bem sei os pensamentos que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, é esses os pensamentos que Deus ele tem para mim e é esses os pensamentos que Deus tem para você. Deus ele nunca te colocaria no lugar. Deus ele nunca faria você passar por uma situação para a tua destruição, meu irmão, porque Deus ele é pai e Deus ele ama. Um pai, ele, como diz na palavra, um pai ele não daria uma pedra para um filho. Ele não daria um escorpião para um filho. Então, se nós que somos maus sabemos as boas coisas, que dirá Deus? Então, nós temos que estar confiantes na palavra, confiantes na promessa, na certeza que fiel é o que prometeu. Então, como a gente aprendeu na live passada, na transmissão passada, que a gente não deve murmurar, eu quero que você aprenda nessa transmissão também. Corte o seu vínculo com o passado. Porque quando você cortar o seu vínculo com o passado, você vai ver que você vai despertar para um novo mundo que você está. E vai tomar posse da bênção que está por vir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Corta o teu vínculo com o passado. E desfruta, meu irmão, desfruta, minha irmã,
daquilo que Deus ele tem prometido para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então foi essa mensagem que Deus ele colocou no meu coração para trazer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Uma mensagem curta, como de costume, direta e objetiva, porque nós não podemos demorar muito. Mas uma mensagem que você fique guardada no teu coração, porque quanto mais você olha para trás, você esquece de olhar para frente e acaba perdendo de tomar posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Então, lembre-se, corte o seu vínculo com o seu passado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, mas antes de orarmos, eu queria deixar para você aí na tela as contas de nossa igreja, para você que deseja devolver o seu dízimo, deseja fazer a sua oferta aí, você anota as contas de nossa igreja. Se você também quiser, o Pix também está aí aparecendo para você, em nome de Jesus. E quando você fizer a sua transferência, quando você fizer o seu depósito, você envia para o nosso WhatsApp, que também está aparecendo aí na tela para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, eu queria que você agora fechasse os seus olhos junto comigo, se você puder, em nome de Jesus, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, é diante da Tua presença, meu Deus, que nós estamos e nos colocamos, que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, faz com que essa pessoa que agora me acompanha através dessa transmissão, corte, Pai, o vínculo que ela tem com o seu passado. Meu Deus, talvez ela passou por vários traumas, meu Deus, no seu passado. Talvez ela passou por situações difíceis e adversas, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Pai, que enquanto nós ficamos olhando para o nosso passado, é impossível nós vivermos o nosso presente e tomarmos posse da bênção que está no nosso futuro. Então, meu Deus, que todo pensamento que está no passado dessa pessoa, meu Deus, que toda depressão, meu Pai, que veio sobre essa pessoa, que faz com que ela fique vivendo o seu passado e lamentando por algo que ela perdeu no passado, que esse mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que a partir de hoje, meu Deus, ela não passe mais a olhar para o Egito, mas que ela passe, meu Deus, a olhar para a terra prometida, a terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, que o Senhor preparou para ela e para a família dela, em nome do Senhor Jesus. Que toda obra do inferno, meu Deus, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, meu Pai, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, meu Deus, que nada que nós perdemos foi em vão, que tudo que nós perdemos, ó Deus, um dia, o Senhor fará na nossa vida, assim como o Senhor fez com Jó. O Senhor trará tudo de volta em dobro, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu creio, meu Deus, e é assim que eu oro, não só pela minha vida, mas pela vida de todos que estão me acompanhando através dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção, meu Pai, e a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida, sobre a casa dessa pessoa, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração em nome de Jesus. Amém? Eu sou o ministro Romero, estou aqui no bairro da Brasília Teimosa, rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Lembrando que os nossos horários nossos dias são terças e quintas, às 19 horas e aos domingos às 3 horas da tarde, em nome de Jesus. Lembrando também, deixando bem claro que ainda nós não voltamos com nossos cultos presenciais, mas brevemente, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos de volta para a glória de Deus. Então guarda essa palavra no teu coração, fica na paz, fica no amor de Deus, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua semana, que dê a você uma semana maravilhosa e extraordinária, em nome de Jesus. Tchau!